Boa noite, a paz do Senhor aos meus irmãos. Já vai dar quase 7 horas da noite, né? De domingo. Hoje é leitura bíblica do grupo Pastora Márcia. Boa noite. Paz do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês. Hoje nós vamos ler o livro de Números, que já está no capítulo 28, 29 e 30, ok? Vamos lá? Números 28. Diz assim a palavra de Deus. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: da minha oferta do meu alimento para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado para me oferecê-las ao seu tempo determinado. E dir-lhe-ás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor: 2 cordeiros. Peraí. Kátia se perdeu. De 1 ano, sem defeito, cada dia em contínuo holocausto. Um cordeiro sacrificarás pela manhã, e o outro cordeiro sacrificarás à tarde. E a 10ª parte de uma efa de flor de farinha em oferta de alimentos, misturada com a 4ª parte de um rim de azeite batido. Este é o holocausto contínuo instituído no monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será a 4ª parte de um rim para um cordeiro no santuário. Oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro sacrificarás à tarde, como a oferta de alimentos de manhã. E como a sua libação, o oferecerás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Porém, no dia de sábado, oferecerá 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, 2/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de alimentos, com a sua libação. E nos princípios dos vossos meses, oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 3/10 de flor de farinha misturada com azeite em oferta de alimentos para um novilho, e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite em oferta de alimentos para 1 carneiro, e 1/10 de flor de farinha misturada com azeite em oferta de alimentos para 1 cordeiro. Holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E as suas libações serão a metade de um rim de vinho para um novilho, e a 1/3 parte de um rim para um carneiro, e a 4ª parte de um rim para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Também um bode para expiação do pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo, com a sua libação se oferecerá. Porém, no mês primeiro, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias do mesmo mês haverá festa, 7 dias se comerão pães azedos. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 novilhos e 1 carneiro, e 7 cordeiros de 1 ano, eles serão sem defeito. E a sua oferta de alimentos será de flor de farinha misturada com azeite. Oferecereis 3/10 para um novilho e 2/10 para um carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros oferecereis 1/10. Para cada um dos 7 cordeiros oferecereis 1/10. E um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Segundo este modo, cada dia oferecereis por 7 dias o alimento da oferta queimada
em cheiro suave ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação. E no 7º dia tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Semelhantemente tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de alimentos ao Senhor, segundo as vossas semanas. Nenhum trabalho servil fareis. Então, oferecereis ao Senhor, por holocausto, em cheiro suave, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. E a sua oferta de alimentos de flor, de farinha misturada com azeite, 3 décimas para 1 novilho, 2 décimas para 1 carneiro, e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para fazer expiação por vós, além do holocausto contínuo e a sua oferta de alimentos. Os oferecereis, ser-vos-ão eles sem defeito, com as suas libações. Amém? Números, capítulo 29. Livro de Números, capítulo 29. Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês, no 1º dia do mês. Nenhum trabalho servil fareis. Será por vós dias de sonido de trombetas. Então, por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis 1 novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o novilho e 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês e a sua oferta de alimentos, e o holocausto contínuo e a sua oferta de alimentos com as suas libações, segundo o seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. No dia 10 deste 7º mês, tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, nenhum trabalho fareis, mas por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis 1 novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Eles serão sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha, misturada com azeite, 3 décimas para o novilho, 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros, um bode para expiação do pecado, além da expiação do pecado pelas propiciações e do holocausto contínuo, e da sua oferta de alimentos com as suas libações. Semelhantemente, aos 15 dias desse 7º mês, tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. E por holocausto em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos eles sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para cada um dos 13 novilhos, 2 décimas para cada carneiro, entre os 2 carneiros, e 1 décima para cada um dos 14 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de alimentos e a sua libação. Depois, no 2º dia, 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e a sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e das suas libações. E no 3º dia, 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E as suas ofertas de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto.
e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e de sua oferta de alimentos e da sua libação. E no quarto dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito. A sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no quinto dia, 9 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito. E a sua oferta de alimentos e de suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo da sua oferta de alimento, da sua libação. No sexto dia, 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito. E a sua oferta de alimentos e as suas libações para os bezerros, para os carneiros, para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado. Além do holocausto contínuo de sua oferta de alimentos e da sua libação. E no sétimo dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito. E a sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os cordeiros e para os cordeiros, para os carneiros, para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e da sua libação. No oitavo dia, tereis dia de solenidade, nenhum trabalho servil fareis. E por holocausto, em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de um ano, sem defeito. A sua oferta de alimentos e as suas libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e da sua oferta de alimentos e da sua libação. Estas coisas fareis ao Senhor nas vossas solenidades, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos e com as vossas ofertas de alimentos, e com as vossas libações e com as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Amém? Números, capítulo 30, o último de hoje. Amanhã tem mais. E 8 horas da noite, canal Kátia Melhoridade no YouTube, terá também pregação. Mais um fruto do Espírito, em nome de Jesus, recriado, né? Estamos fazendo uma série, uma hora no Instagram, outra hora no YouTube. Não sei se vai dar tempo hoje de eu fazer uma no Instagram. Vamos olhar. Então vamos lá. Números 30. E falou Moisés aos cabeças da tribo dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca fará. Também quando a mulher, na sua mocidade, estando ainda na casa de seu pai, fizer voto ao Senhor e com obrigação, se ligar, e seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação, com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos. Toda obrigação com que ligou a sua alma será válida. Mas se seu pai lhe tolher no dia que tal ouvir todos os seus votos e as suas obrigações com que tiver ligado a sua alma, não serão válidos. Mas o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai lhes tolheu. E se ela for casada e for obrigada a alguns votos, ou a pronunciação dos seus lábios com que tiver ligado a sua alma, e o seu marido o ouvir e se calar para com ela no dia
em que ouvir os seus votos serão válidos. E as suas obrigações com que ligou a sua alma serão válidas. Mas se seu marido lhe tolher no dia em que o ouvir e anular o seu voto, a que estava obrigada, como também a pronunciação dos seus lábios, com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo com que ligar a sua alma sobre ela será válido. É só ela e Deus, né? Porém, se fez voto na casa de seu marido ou ligou a sua alma com a obrigação de juramento, e seu marido ouviu e se calou para com ela, e não lhe tolheu, todos os seus votos serão válidos. Toda a obrigação com que ligou a sua alma será válida. É só se o marido reclamar ou se ela morar com o pai também empatar. Porém, se seu marido lhe anulou no dia em que os ouviu, tudo quanto saiu dos seus lábios, quer dos seus votos, quer da obrigação da sua alma, não será válido. Seu marido lhe anulou e o Senhor lhe perdoará. Porém, se seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, então confirma todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela, confirmado lhes tem, porquanto se calou para com ela no dia em que o ouviu. Porém, se de todo nos anular depois que ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e sua mulher, entre o pai e a sua filha, na sua mocidade, em casa de seu pai. Amém? Então, hoje foi o quê? Números, livro de Números, 28, 29 e 30, os capítulos. Amém? E agradecer aqui mais uma vez a pastora Márcia, muito obrigada pela confiança que você me deu, pelo amor que eu tenho certeza que você tem, por todas as pessoas e por mim, né? Que sempre você me ouviu, você sempre me aconselhou, fez revelações sobre minha vida. Se algo não aconteceu, com certeza a irmã Kátia, mesmo você falando, confirmando o que poderia acontecer, a irmã Kátia também tem as suas escolhas. E quando a gente escolhe, a gente empata daquela revelação ser completa. A culpa não é da pastora nem de ninguém. A culpa é da própria pessoa. Ela pode revelar algo, dizer, olha, vai acontecer isso e isso na sua vida, queira você ou não, mas vai acontecer. Aí você vai lá e dentro da tua mente, do teu ser, tu coloca que não quer. Então, Deus não te obriga a nada. Poderia no mundo espiritual, com a visão espiritual, algo ter acontecido de diferente na minha vida desde o dia que eu conheci a pastora Márcia. Mas a irmã Kátia, devido a muitas coisas que já passou, trava muito essas coisas e infelizmente a frustração vem, os problemas vêm, porque nós estamos aqui neste mundo. E eu só tenho a agradecer a ela pela força, por tudo que ela tem feito, por tudo que ela tem me desejado, sempre o melhor, passando as aflições que ela passa. Mas ela sempre tem algo de conforto, de consolo, para quem quer que seja. Ela não olha título, ela não olha a pessoa, de onde seja ou de não seja, se serve a ela ou não. Ela é apta a servir a Deus e ajudar aqueles que querem, aqueles que abrem a portinha do coração e permitem que tudo aquilo que ela ora venha aqui fazer nas nossas vidas. Tenho orgulho de ser sua amiga. Peço a Deus nosso Senhor Jesus Cristo que a quebrante cada vez mais, né? Tanta coisa que te acontece, que eu sei que nada é por acaso.
Claro que Deus está lapidando o teu espírito, mas às vezes eu percebo que durante muito tempo você tem passado por provas terríveis, a qual eu não vejo você chorando, reclamando de Deus. Você sempre diz, seja feita a vontade de Deus, mas clama por Deus, clama para o seu grupo pedindo que orem, porque você é um ser humano. Além de você ser pastora dedicada a Deus, servir a Deus como é para ser, mas você é um ser humano. E um ser humano forte, um soldado de Jesus que não abre guarda, sabe? Que não baixa a cabeça, a não ser para orar. E eu tenho orgulho de ser sua amiga, de me considerar sua amiga, mesmo menorzinha que eu seja. Mas eu sei que aí neste coração tem um lugarzinho aqui para Kátia. E você tem aqui também o seu lugar dentro de mim. Que Deus te abençoe, viu? Que Deus te cure de todas as coisas, a qual às vezes nós não entendemos. Mas quando chegarmos lá, iremos entender tudo o que nós passamos. Pois diz a palavra de Deus que o evangelho é dor, é sofrimento. Aguenta ele quem realmente tem caráter cristão. Tenho aprendido muito através desse fruto do Espírito, né? Que Deus nos deu aí, quando a árvore cresce, os frutos vêm. E quantas vezes eu disse, meu Deus, como dói essas pedradas. E um dia você mesmo me disse, Kátia, missionária, que às vezes você me chama, né? E você sabe que eu não sou. Perante a igreja, não. Eu sou assembleana, mas eu não sou. Pastor nunca me consagrou missionária. Mas eu sou uma serva do Senhor, a qual eu gosto de pregar a palavra de Deus, pois eu tive muita vontade de ter sido mais ajudada quando eu conheci a Jesus. Mas mesmo assim, Deus me resgatou, me salvou, vem cuidando, vem tratando. Passei 10 meses no Rio sendo tratada e sei que Deus tem propósito ainda na minha vida, sonhos, mesmo eu com essa idade, 70 anos. E você sempre me deu essa esperança, você sempre me mostrou o lado bom da vida da Kátia, daquilo que eu poderia ter aqui na terra, de como eu poderia trabalhar tudo isso, né? Você é como se fosse mais um anjo na minha vida. Deus colocou muitos, e você é um dos anjos que brilha, né? Que mesmo através da dor, eu tenho um orgulho muito grande de ser sua amiga. Amém? Que Deus te abençoe e que teus seguidores entendam isso, possam entender que mesmo a gente estando debaixo do poder e da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, nós passamos por luta, nós passamos por tribulações, mas o fardo é mais leve. Se nós não tivéssemos Deus, nós não suportaríamos. Amém? Amanhã tem mais. Amanhã continua e amanhã temos pregação às 8 horas da noite no canal Kátia Melhor Idade no YouTube. Não sei se eu vou agora para o Instagram. Vou aqui orar a Deus, vou ver o que Deus diz, porque eu estou fazendo o fruto do Espírito, né? É recriado, e todo dia eu faço. Uma vez é no YouTube, às vezes quando eu não tenho nada para fazer, a não ser as leituras. Se Deus permitir, eu vou até o Instagram, faço ao vivo e coloco mais um fruto do Espírito, e Deus vai trabalhando da forma que Ele quer. Não é do como eu quero, e sim da forma que o nosso Deus quer. Amém? Obrigada, Deus abençoe, beijo, amo vocês em Cristo Jesus.